A humanidade já passou por tantas guerras, tantas atrocidades, que se existir um inferno, com certeza, pode ser comparado com esses momentos terríveis vivenciados no planeta Terra. A Segunda Guerra Mundial, em que Hitler comandou o nazismo e suas filosofias demoníacas, foi palco das maiores abominações e perversidades, em que o próprio ser humano foi o protagonista. Um dos símbolos mais tristes dessa época são os campos de concentração e as mortes nas câmaras de gás, onde inúmeros judeus perderam suas vidas de forma desumana e cruel. Antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, já se preparando para as operações de assassinato em massa, os nazistas iniciaram experimentos com gases venenosos em doentes mentais. Essa operação ficou conhecida como eutanásia. Eram escolhidos os alemães que eram considerados indignos de viver devido a alguma deficiência física ou mental. Estes campos de concentração utilizavam o monóxido de carbono em sua forma pura, produzido quimicamente. Já no início da guerra, adotou-se as atividades de fuzilamento em massa. Os soldados alemães executavam com um tiro de fuzil a 2 metros da vítima. Mas esse modelo de execução não deu muito certo, pois os próprios soldados começaram a sentir crises emocionais de tanto matar mulheres e crianças. Como eram muitas execuções para se realizar, os alemães começaram a criar outras formas de matar que fossem mais fáceis e econômicas. Logo, os nazistas começaram a fazer testes, pegaram um caminhão-baú e colocaram o cano de escapamento para dentro. Colocavam em torno de 50 judeus dentro do baú e começava a circular com o caminhão. Logo começava a agonia das pessoas que estavam dentro. Em certos casos, o desespero era tão grande que o caminhão chegava a virar. Logo, os alemães perceberam que esse processo era demorado e gastava muito óleo diesel. Os nazistas estavam constantemente a buscar métodos mais eficientes de extermínio. Foi então que surgiu o gás Zyklon B. No campo de Auschwitz, na Polônia, eles realizaram a experiência com 850 prisioneiros e foi um sucesso. Por ter ação rápida, logo foi escolhido para ser instrumento de extermínio em massa em Auschwitz. Lá, no auge das execuções, até 6.000 judeus eram mortos diariamente por este gás. Os principais compostos do produto eram ácido cianídrico, cloro e nitrogênio. O ácido cianídrico é um forte veneno para os animais, incluindo o homem. É absorvido principalmente pela via inalatória. As reações do gás no organismo, na intoxicação aguda, correspondem a midríase, convulsão, rigidez muscular e paralisia respiratória. Na realidade, o Zyklon B era um inseticida que foi adaptado para matar seres humanos. Os engenheiros pediram 600 soldados russos, que eram prisioneiros, para iniciar os testes e saber a letalidade do gás. Ele não tinha propriedade explosiva e matava um grupo de pessoas numa sessão de 20 minutos. Finalmente, em 1942, o extermínio sistemático em massa nas câmaras fixas de gás foi iniciado em campos de concentração criados na Polônia. Quando as vítimas chegavam, após serem transportadas em vagões de trem, eram conduzidas às câmaras, com a desculpa de que seriam desinfetadas nos chuveiros. A ideia era encher a câmara de gás o máximo possível, pois quanto mais pessoas dentro, mais rapidamente morriam. Os guardas nazistas espancavam e forçavam as vítimas a entrarem de braços levantados, com o objetivo de colocar um número ainda maior de pessoas para dentro. Os presos chegavam de trem. Durante as viagens, chegavam a ficar dias sem água ou comida. Não havia banheiro, somente um balde em cada vagão. As janelas eram lacradas e quase não havia luz. Muitos morriam ou chegavam ao campo à beira da morte. Quando o trem adentrava Auschwitz, era feita a seleção. Crianças, idosos e doentes iam direto para a câmara de gás, pois não serviam como mão de obra. Os que podiam trabalhar eram selecionados. A jornada de trabalho podia durar 12 horas. As atividades incluíam faxina, escavações de minérios,
construção de trilhos para o trem, costura e produção de roupas, entre outras. Tinha também outros trabalhos mais insalubres, esses envolviam os cadáveres após a execução. Certo trabalho consistia em buscar ouro na boca dos mortos, outros cavavam covas e operavam os incineradores. Os que não foram selecionados para trabalhar eram levados para morrer na câmara de gás. Para evitar pânico, os nazistas diziam às vítimas que elas estavam sendo levadas para tomar banho e se livrar de piolhos. As vítimas eram obrigadas a tirar a roupa e a entregar todos os seus pertences. Em seguida, eram levadas nuas para os chuveiros dentro das câmaras. Os guardas trancavam as portas de aço assim que não cabia mais ninguém. Normalmente, após poucos minutos dentro das câmaras de gás, todos estavam mortos, asfixiados pela falta de oxigênio. A inalação do gás gerava uma dor extrema e convulsões violentas, que atacavam o cérebro e produziam um ataque cardíaco em questão de segundos. Por ser um gás mais leve que o ar, se acumulava nos espaços superiores da câmara. Por isso, as pessoas mais altas morriam primeiro. Quando todos estavam mortos, outros prisioneiros eram obrigados a arrastar os corpos e a retirar de dentro das câmaras. Os corpos eram queimados em fornos ou enterrados em valas coletivas. O Holocausto resultou no extermínio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. O genocídio foi uma drástica medida adotada pelos nazistas com o objetivo de acabar com os grupos étnicos não pertencentes à raça branca. Essa pequena era de terror teve fim com a derrota da Alemanha pelas forças aliadas. Todos os campos de concentração foram desativados e seus prisioneiros liberados.